Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral com conexão internacional. Hoje é um dia especial, né? A gente vai ter duas conexões internacionais. A gente precisa tratar das relações comerciais, as relações internacionais do Brasil. A gente está vivendo um momento muito complicado, isso não precisa de falar, está todo mundo sentindo na pele, né? E hoje a gente está recebendo aqui o Dan Kraft, né, lá do Canadá, professor da Universidade do Canadá, da Universidade de Montreal, o Jorge Asmar, que é também professor da Faculdade Milton Campos. A gente está recebendo essa turma aqui para a gente poder tratar de assuntos pertinentes à sociedade brasileira, aos contratos, às relações comerciais. A gente precisa tratar de tudo isso com muita sobriedade e com muita lucidez, né? Bom, Dan, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. É sempre um prazer receber pessoas aqui, principalmente pessoas indicadas pelo seu grande sócio, que é o Davi, né, Carvalho. E eu me sinto muito feliz em a gente poder fazer essa conexão internacional aqui no Cultura Geral, para a gente poder tratar desses assuntos que são tão pertinentes nesse momento da sociedade brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Jorge, seja muito bem-vindo, é um prazer. Nós trombamos muitas vezes lá na Milton Campos, né? Mas a cabeça fica assim, todo mundo correndo de um lado para o outro, muita coisa para poder fazer, e nunca tivemos a oportunidade de sentar e trocar uma ideia, né? Está sendo agora pelo Skype e numa situação desafiadora, mas nova também, né? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Gente, o Dan é advogado, membro da Ordem dos Advogados do Brasil e do Quebec, no Canadá, e de Quebec, no Canadá, mestre em Direito Comercial Internacional pela UFMG, mestre em Direito de Finanças Internacionais pela Universidade de Londres, doutorando e professor de Direito Econômico Internacional, Regulação na Universidade de Montreal, onde mora desde 2009. Dan, com esse currículo extenso, a gente vai viver um momento muito difícil nas relações internacionais. Como é que você tem visto tudo isso e como é que você está puxando essa lupa aí do Canadá e vendo essa turbulência toda no mundo inteiro? Obrigado pela pergunta, né? O tabuleiro, né, do comércio internacional ele vai mudar, certamente, né? Já vinha sendo questionado, já tinha algum tempo, mas, especialmente no âmbito sanitário, ficou muito evidente que os países não estão tão autossuficientes assim, né, na fabricação de equipamentos, né, médicos e de medicamentos, né? Então, isso é bom no mundo onde nós temos uma rede logística ímpar, né? O sistema logístico atual é sensacional, a humanidade nunca teve, né, uma interconectividade tão fácil, mas, por outro lado, né, isso gera tensões, né? As tensões que a gente tem visto necessariamente vão implicar em um redimensionamento das redes logísticas, né, e talvez da repatriação de algumas indústrias, né? Isso já tem sido anunciado. Na semana passada, o presidente Macron tinha anunciado isso, né, que achava um absurdo a França não ter autonomia na produção de seus equipamentos e medicamentos, né, na parte de saúde. Então, o que está acontecendo com a crise do coronavírus, né? Não é limitado a um país só, do ponto de vista de revisão da sua política industrial e do seu parque produtivo, né? Isso certamente pode criar algum tipo de protecionismo, mas eu vejo como um ajuste, né? Nós vivemos um período de internacionalização que acabou se transformando numa globalização muito intensa, começou na década de 90, né, culminando com a entrada da China na OMC, né? Houve uma transferência, né, um deslocamento de indústrias
muito intenso, né, talvez exagerado, e vai haver agora uma sintonia fina, né? O momento atual é um momento de crise, então é muito difícil a gente avaliar que tipo de medidas que realmente vão ser tomadas, né? Atualmente está se tomando medidas de urgência só, mas certamente reflexões estão sendo feitas, né? O redimensionamento das relações de trocas comerciais tem que acontecer, vai acontecer, né? E eu aposto um pouco, né? Quer dizer, eu aposto que nós teremos uma revisão do regionalismo, né? O multilateralismo ele não tem volta, eu acho que não tem jeito de fazer marcha a ré em multilateralismo, mas eu acho que ele vai ser repensado. Jorge, como que você tem visto todo esse movimento? A gente que está aqui no olho do furacão, né? Quase que esperando uma tragédia já anunciada, né? E nessa tensão toda. E é óbvio que as relações comerciais, as relações internacionais, elas não ficam fora disso. Como é que você tem visto tudo isso e o tamanho do desafio que é hoje, virtualmente, dar aula para esses alunos que estão chegando agora? Você também está na graduação e na pós-graduação, tanto como professor como coordenador. Como que é esse desafio e como é que você está enxergando tudo isso para as relações comerciais brasileiras? Bom, muito obrigado pelas perguntas. São duas perguntas excelentes também, né? A primeira em relação a trabalhar com os alunos à distância. Isso demonstra uma série de fragilidades do sistema brasileiro de educação e mostra também como que a gente não pode ter uma resposta única, né? Eu vejo como que algumas faculdades privadas têm embarcado nessa continuidade dos estudos através de plataformas de aprendizado à distância, mas como que, ao mesmo tempo, universidades, escolas federais, estaduais não têm os mesmos recursos, né, e foram obrigadas a parar, encerrar as atividades. Então, isso chama atenção para vários problemas estruturais que o Brasil tem, né, aí não só na educação, mas se a gente pensa também na própria questão dos trabalhadores informais, da questão dos trabalhadores autônomos, né, eles têm condições de responder a essa crise, muito menos condições de responder a essa crise do que outros, né? Então, a gente precisa de pensar não só na resposta, agora no remédio para tratar essa questão do coronavírus, mas de pensar nos problemas estruturais maiores que o Brasil enfrenta, né? Se a gente quer se recuperar e desenvolver uma resiliência, né, para casos futuros e para melhorar. Do ponto de vista internacional, eu acho que o Dan tocou em alguns aspectos muito importantes. É muito claro que vai haver uma retração do comércio mundial. A Organização Mundial do Comércio já está falando em retração entre 12% até 32% do comércio. Os países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, serão muito impactados. A gente já vê a fuga de capitais do sistema brasileiro, mas nós percebemos também como que provavelmente a demanda por commodities vai cair e vai forçar o preço desses produtos, né, para baixo, que vai trazer um prejuízo muito grande aos países exportadores de commodities, como é o caso do Brasil. Essa questão da cadeia de produção também é o que tem sido muito discutido. Isso mostra os problemas, não que o modelo da globalização vai chegar ao fim, mas isso expõe as fragilidades e vulnerabilidades do modelo da globalização, e é algo que, com certeza, vai ter que ser repensado pelas empresas, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo também uma retomada da força do Estado, né? Um papel crescente do Estado de intervenção na economia, fechamento das fronteiras. Então, a gente tem um movimento interessante aí, quase que contraditório. Mas eu queria chamar a atenção, em termos de relações internacionais também, para alguns outros aspectos para além do econômico, que eu acho que precisam ser discutidos. A gente tem um impacto humanitário muito grande, tem se chegado relatórios da gravidade da questão do coronavírus em países e estados fracos ou com conflitos internos, como o caso da Síria, o caso do Iêmen. Vários países africanos também estão apresentando uma dificuldade muito grande, que volta naquela questão dos problemas estruturais.
E sem falar também de uma questão maior de política e geopolítica internacional, né, e que cai também dentro daquilo que o professor Dan estava comentando, da questão da tensão entre o regionalismo e o multilateralismo, né, se os estados vão empoderar as organizações internacionais como meio de coordenar as ações e dar resposta a esse conflito, ou se eles vão voltar para cada um por si, né, e tomar medidas, como a gente tem visto, de proibir exportação de equipamentos, de apreensão de equipamentos que estão sendo exportados para terceiros países ou não. Isso é importante porque a gente vê uma retração da liderança dos Estados Unidos nesse sentido, que tem se voltado mais para os seus problemas internos, enquanto que a própria China, que contraditoriamente, que foi muito criticada pela sua resposta inicial, por esconder o problema, informações falsas, mas que agora tem se colocado como uma liderança, fornecendo equipamentos para os países europeus, fornecendo medicamentos para diversos outros países, e tenta assumir aí uma liderança, né, que deixa de ser ocupada pelos Estados Unidos. Então, pode ser que a gente tenha um movimento também no tabuleiro geopolítico mais macro daqui para frente. Dan, uma pergunta interessante como é que fica essa questão? Você falou um pouquinho do multilateralismo, mas com essa confusão toda que ficou exposta, né? Que está exposta aí para o mundo inteiro, não há perigo de um protecionismo exacerbado dos Estados, não? Certamente, eu acho que sim, eu acho que nós já vimos esse protecionismo, ele está registrado, né, com maior intensidade a partir de 2011, né, com a crise que aconteceu, né, com a crise intensa que houve de 2008, né, que foi uma crise de mercado, de origem no mercado, né, aí criou uma grande liquidez, uma ruptura do comércio internacional, quer dizer, uma crise que foi feita pelos mercados, né, não é um fator externo completamente imprevisto, igual essa pandemia que a gente está vivendo, né, mas é natural que haja está tendo uma interferência. O seu telefone está ligado? Não, não é meu telefone, não. Eu também não. Pode continuar, Dan, que eu vou ver se eu não aqui. Então, a retração ela aconteceu. O protecionismo ele já vem surgindo, existem vários estudos comprovando que, inclusive, a Europa, né, liderou o movimento protecionista depois da crise de 2008, por incrível que pareça, né? A gente fala muito dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda se mantiveram extremamente abertos em seguida à crise de 2008, né? Mas as estatísticas, os números demonstram, né, que UNCTAD, inclusive estudos da UNCTAD, que demonstram que em 2011, 12, 13, 14, né, houve uma retração fenomenal de vários países, uma internalização da produção, e a Alemanha foi inclusive um dos campeões, né, nesse sentido. Né? Então, essa foi a resposta na crise de 2008, né, por razões completamente diferentes da razão que a gente tem hoje. Né? Então, agora nós temos um problema de restrição de viagem, restrição de movimentação de pessoas, mas eu não vejo hoje o comércio internacional, a relação econômica internacional, né, entre os diversos países do globo não se limita só ao tráfico de bens. Né? A gente tem tráfico de pessoas, de serviços e de capitais, e isso aí continua acontecendo, haja visto, né, o volume de investimentos, né, de compra de empresas e de ativos que tem acontecido mesmo durante, né, a crise. Então, é natural, talvez, a gente, por uma reação automática, avaliar que vai haver um protecionismo, mas esse protecionismo ele vai existir, claro, muito na questão de mercadorias. Só que hoje, né, o trânsito internacional de recursos, né, o mundo financeiro global, ele vai muito além do tráfico de bens, né, do trânsito de bens. Então, a gente tem que ter isso em perspectiva. Não vejo um enorme protecionismo na área de serviços, alguma coisa na área de investimento estratégico, é natural, né, alguma coisa na área de bens, mas como o Jorge bem colocou, nações que são exportadoras de matéria-prima,
né, nações como o Brasil, nações africanas, né, América Latina em geral, que não conseguem colocar, né, bens de muito valor agregado na cadeia logística global, esses vão ter mais problema, né, e vão ter que, eventualmente, fazer um caminho reverso, né, talvez a gente volte à época da LAUC, né, e a própria mentalidade. Eu acho que a gente está tendo uma interferência. Está tendo uma interferência aqui. Tem um terceiro aí na nossa conversa. Um quarto. Né? Então, como o Jorge colocou, eu acho que é bem possível que haja um reagrupamento, um fortalecimento, né, de blocos regionais, sobretudo com proximidade geográfica, né? E eu acho também que vai haver, apesar da gente estar ouvindo muito barulho, né, vai haver um realinhamento cultural também, baseado um pouco, né, voltando à ideia de Samuel Huntington, um pouco, vai haver talvez um realinhamento cultural. Vamos ver, eu acho que ainda está muito cedo, né, para avaliar. O que está acontecendo hoje é reação e não planejamento. Não é? No momento onde eu começar a haver mais planejamento e menos reatividade, aí sim, né, nós vamos entender quais os melhores interesses das nações para entender esse novo tabuleiro, né, comercial e econômico mundial. Mas eu acho que é importante lembrar, né, para os nossos ouvintes, né, para os estudantes, para os profissionais, né, que o comércio internacional ele não é constituído apenas de bens, né? Nós temos serviços, capitais, pessoas se movimentando, profissões, né? A gente tem vários acordos dentro da OMC, vários tipos de outros acordos, inclusive fora da OMC, né? E não se pode perder isso de vista, né? Para não se correr o risco de talvez banalizar a situação, né? E considerar que está havendo uma ruptura absoluta no comércio internacional. Eu acho que seria um equívoco esse tipo de leitura. Jorge, eu tenho que até fazer um recorte numa fala sua, que é o novo protagonismo do Estado, né? Em 1929, 2008 e agora, o Estado é chamado a resolver essas pendências econômicas, de relações de pessoas, sanitárias e tal. A gente tende a fortalecer mais o papel do Estado e talvez diminuir muito essa conversa que o Estado não tem que interferir em determinados tipos de atitudes ou de relações comerciais ou coisa desse tipo. Você acha que o Estado vai sair mais fortalecido nesse campo? Você ficou mudo, Dan. O Jorge, você está... Jorge. Seu som acabou. Tá escutando agora? Sim. Agora sim. Ok. Isso aconteceu com o Walter do dia, a mesma coisa. O Walter ele começou a falar, falei, você ficou mudo. Aí eu falei, será que eu estou aprendendo a mexer com a plataforma que eu estou mexendo aqui? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque o movimento que eu vejo, na verdade, é um pouco paradoxal. Eu acho que não tem como negar que existe um movimento de fortalecimento do Estado, né? O Estado está sendo chamado em quase todos os seus aspectos de controle, né? De controle territorial sobre suas fronteiras, né? De vigilância sanitária mais rígida, controle da circulação de pessoas, de mercadorias. Nós temos a questão do controle da população e da própria regulamentação econômica, né? Injeção de liquidez, auxílio às pessoas, suspensão de tributação, etc. Mas, por outro lado, o que essa crise tem demonstrado também é que essas novas crises que nós temos enfrentados, os Estados não são capazes de enfrentá-las somente pelo Estado, né? Eles precisam também do auxílio do setor privado, da sociedade civil. Não é mais aquela gestão de crise que o Estado vem e monta um time de resposta à crise e dá aquela solução.
né? As crises que têm acontecido, muitas vezes a gente sequer percebe que a crise está acontecendo, e muitas vezes a gente precisa até de entender e dar significado, né? Se a gente pensa, por exemplo, na questão dos fake news, né, e como que o impacto, às vezes, acontece muito tempo depois, né? A própria crise do coronavírus, né, como a gente tem os primeiros casos já em dezembro do ano passado, e como que o Estado demora esse tempo todo para poder entender e mobilizar, mas como também que ele precisa do auxílio de empresas privadas para ajudar na fabricação dos equipamentos, como precisa dos especialistas, de professores, de médicos, de doutores, para ajudar na elaboração do plano e na gestão de crise, né? Então, na verdade, eu acho que essa crise ela aponta sim para um fortalecimento do Estado, mas na verdade ela também aponta para um Estado que esteja mais aberto à interação com a sociedade civil. Então é um pouco paradoxal. Eu acho que esse ponto é interessante. Eu queria abordar, aproveitar a carona, se vocês me permitem. O programa é isso mesmo. Eu acho que não está se vendo uma re-regulação de algumas atividades econômicas de base, né? O que está havendo é uma intervenção pontual, né, imediata, para solucionar um problema imediato. É claro que existem tendências, inclusive totalitárias, né? Dependendo de cada país, né, a gente vai enxergar movimentos de ampliação, né, dos poderes dos governantes, né? E em casos de guerra, em casos de extrema necessidade de união nacional, muitas vezes é necessário, mas isso sempre é temporário e limitado no tempo, não é? Limitado no escopo, no tempo, no alcance, não é? Algumas nações, né, têm se excedido, né? Houve inclusive um caso interessante no Canadá, né? Foi muito pouco noticiado, mas o governo federal canadense, há 10 dias mais ou menos, ele apresentou no parlamento, não é, um projeto de lei que dava ao primeiro-ministro o poder absoluto de fazer gastos, etc., sem consulta ao parlamento durante 2 anos. Isso foi denunciado pela oposição, né, no parlamento canadense, e o governo recuou, né, não se esperava. Parece que o primeiro-ministro Justin Trudeau não esperava, né, uma reação tão grande da sociedade, né, liderada pela oposição, principalmente porque hoje é um governo minoritário no Canadá. No Brasil, o que eu tenho visto, né, e converso, né, e atuo diretamente, inclusive, né, com clientes, com negócios no Brasil, é um governo tentando dialogar, né, com a indústria, um foco, né, de vários setores, buscando, né, cooperar, colaborar, reuniões de empresários, buscando entender, né, e serem partícipes de uma solução, de uma forma maior, uma forma mais intensa ou menos intensa, de acordo com o segmento, né? Então, sabe-se que a ruptura ela é temporária, né? Vai ser necessário voltar à normalidade, mas é uma normalidade diferente daquela anterior, e sem a participação do setor econômico, não tem condição, não é, de fazer retornar algum tipo de perspectiva de prosperidade e desenvolvimento do país. Né? E outra coisa, né, que eu acho que está dentro da fala do Jorge, esse socorro, né, que o Estado está fazendo, né, de liberar recursos e fazer despesas extraordinárias, né, a gente acompanha o Diário Oficial todo dia, tem vários decretos, etc., várias normas novas, né, tudo isso acaba gerando um ônus excepcional dentro do Tesouro. O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar a necessidade de uma retração do Estado em outras áreas, não há dúvida nenhuma disso, não é? Porque há uma questão, né, da suspensão da responsabilidade fiscal, mas no momento onde houver, né, uma volta mínima à normalidade e se começar a fazer contas, vai chegar à conclusão que o Estado vai ter que buscar maior disciplina mesmo, né? Não adianta. Pode até tentar aumentar um pouco de imposto, mas como a economia vai estar fraca, não é, o aumento de imposto não vai ser a solução. Então, a busca de eficiência, maior disciplina fiscal, disciplina em matéria de governança, é uma necessidade que ainda não é discutida, mas que necessariamente ela vai ter que ser discutida e certamente vai impactar, inclusive, né, na sucessão presidencial. Jorge, as relações multilaterais, bilaterais, relacionado também a esse governo que a gente tem vivido aqui, é óbvio que a gente não consegue falar de relações
internacionais sem passar pela política, está ficando um pouco mais difícil, porque parece que está faltando tato também do chanceler, das pessoas que representam o governo, representam o país, com relação às outras nações. Nós tivemos problemas, por exemplo, com a França, tivemos problemas problema com a Alemanha, e agora nós temos problema com a China também, com um deputado federal, filho do presidente, e também com o ministro, fazendo colocações indevidas, né, para a gente dizer assim, para a gente pegar bem leve, né? Isso complica muito. A gente já num cenário de crise e ainda você consegue arrumar confusão ainda com o maior parceiro comercial do Brasil? Assim, não há dúvida de que a gente tem visto aí algumas atrapalhadas e confusões, mas é interessante como se a gente parar para pensar. Eu acho que exatamente por conta da pressão da crise, a gente tem visto isso em vários governos, né? Não só no caso brasileiro. Então, eu penso, por exemplo, como que a Itália, no auge da crise, pediu ajuda para os próprios países europeus e foram negados, né? A gente tem visto ações também, para pegar leve, vamos dizer assim, muito estranhas do próprio governo Trump, da administração Trump nos Estados Unidos. A gente tem visto o problema da resposta na Hungria, a gente tem visto na Filipinas, né, onde que o Dan comentou essa questão do totalitarismo, né, medidas draconianas, em que, inclusive, a polícia está autorizada a matar as pessoas que furarem a quarentena, né? Então, eu acho que essas atrapalhadas, esses problemas estão acontecendo, na verdade, de todos os lados. E aí eu acho que passa muito pelo que o professor Dan comentou. Eu acho que após essa crise vai ter que se passar por um período de readaptação, né, entendimento dessa nova realidade. Dan, como é que você vê um paralelo? Você está aí no Canadá, professor de Direito Econômico, doutorando aí no Canadá. Como é que você enxerga essa política internacional brasileira? Como é que você vê tudo daí, para você dar até um norte para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que têm negócios, né, que ou estavam pretendendo começar com um negócio, ou já tem um negócio andando. Eu estava conversando isso muito com o Davi, porque a gente não pode pensar só nas grandes relações, a gente tem que pensar também nas relações pequenas e médias, né? Porque esses são os grandes, as grandes pessoas, os grandes empreendedores que fazem a economia girar de fato. Como é que você consegue enxergar daí essa situação que a gente tem vivendo no mundo e fazendo um paralelo entre Canadá e Brasil? O Brasil, ele, de uma forma muito simplista, né? Se eu usar essa palavra de forma muito simplista, sem muita nuance, né? O Brasil saiu de um movimento no discurso, tá certo? Um movimento de não alinhamento para um movimento de alinhamento, né? O governo anterior ao governo Temer era um governo de não alinhamento, né? Era um governo que buscava fazer parceria com nações alternativas, né? Mas continuando o diálogo com nações mais importantes do comércio internacional. Então, havia um tom político muito elevado nas relações comerciais internacionais do Brasil na era Lula e Dilma, né? A partir do momento onde se adotou um pragmatismo econômico maior, né, a partir do governo Temer e agora nesse próprio governo, né, digamos que o Brasil se realinhou, não é, com as potências econômicas e com certo fez uma escolha do ponto de vista de valores, né, de negociação de valores. Se a gente puder aplicar algumas nuances nisso, quer dizer o seguinte: em relações internacionais comerciais e econômicas, né, não há muito amigos, né? O que há são interesses. Às vezes a gente tende a ceder à tentação de achar que, né, nós estamos falando com países amigos, etc., né? A China não é um país amigo do Brasil. Os Estados Unidos, a gente pode achar que é um país amigo do Brasil, né? Países da União Europeia são amigos do Brasil. É uma relação de interesse, sempre foram relações de interesse, né? E o Brasil,
no momento onde ele se posiciona nesse tabuleiro mundial, querendo o protagonismo de hegemônico, né, na América do Sul, que é um protagonismo hegemônico do ponto de vista populacional e econômico por pura gravidade, não é? Tem um lado de competência, mas tem uma lei a lei da gravidade, né? Porque ele tem uma massa tão imensa que ele atrai, né, os satélites menores. Então, é natural que o Brasil exerça esse protagonismo hegemônico na região, que não está exercendo com o brilhantismo que eu acho que poderia exercer. Então, há uma falha nesse sentido. Né? Não há originalidade nas relações internacionais regionais, né? Especialmente regionais, do governo brasileiro. Há o desenvolvimento de conversas, etc., né? As relações estão andando, mas poderia ser feito muito mais, né, nesse sentido. E o realinhamento, ou a reaproximação que o Brasil está fazendo dos Estados Unidos, né, por um alinhamento de mentalidade dos dois mandatários, né, dos dois países, né, é uma coisa que pode ser benéfica para o Brasil, mas volto a lembrar, é uma questão de interesse. Né? O Brasil tem que levar suas relações internacionais, obviamente existe aquela ideia da amizade entre as nações, né? Na própria Carta das Nações Unidas existe esse princípio geral de amizade entre as nações do planeta, mas, na verdade, né, o que existe são interesses. Eu acho que é importante o questionamento do relacionamento do Brasil com a China. Né? Existem vários problemas no relacionamento brasileiro com a China. É muito ruim pensar em uma dependência do Brasil de qualquer país que seja. Né? E, felizmente, o Brasil, por exemplo, ele é muito diversificado nas suas relações econômicas internacionais. A China é o maior parceiro individual, mas a China não detém mais do que 25% ou 30%, se tanto, né, do comércio internacional brasileiro total, né, de importações e exportações. O Brasil tem excelentes relacionamentos com outros países, né, inclusive países europeus, com os Estados Unidos, o próprio Canadá. E é muito mais diversificado, por exemplo, do que o Canadá. Né? O Canadá ele tem uma concentração imensa do seu comércio internacional com os Estados Unidos, e isso acaba lhe fragilizando enormemente nas suas relações internacionais. Então, o Brasil tem uma posição privilegiada. Né? Eu entendo que a política internacional brasileira ela é uma política que tem um viés de alinhamento, né, em contraponto ao não alinhamento do passado, mas é importante fazer essa nuance, porque nós não mudamos completamente, né? O mundo não foi reinventado, o Brasil não foi refundado em suas relações econômicas internacionais. O que houve foi um redirecionamento dessa tendência, mas os fluxos comerciais continuam, a participação do Brasil nos organismos internacionais continuam, os engajamentos e compromissos do Brasil continuam da mesma forma, então não há uma recriação completa do mundo, não de um governo a outro. Eu acho que seria um exagero a gente dizer que mudou completamente, que deu uma guinada absoluta. Eu acho que isso fica um instrumento de retórica, uma narrativa vazia, né, que pode servir a um ou outro propósito, mas na realidade isso não é isso que acontece. Os investimentos continuam vindo de forma menor, porque agora, inclusive, né, vai ser muito sacrificado o volume de investimento, mas naturalmente, né, e independentemente de uma sucessão presidencial, né, o Brasil vai continuar bem inserido no mundo, né, interdependente de várias nações, e eu acho que isso gera enormes oportunidades para os profissionais brasileiros. Né, de poder trabalhar nessas relações econômicas internacionais, tanto para investidores no Brasil quanto empresas brasileiras que vão se lançar, seja no mercado regional, aproveitar melhor as oportunidades do Mercosul, ou nos acordos que o Mercosul tem feito, né, e eu acho que vai continuar fazendo e será extremamente necessário, né, continuar fazendo acordos comerciais com outros blocos, né? A União Europeia em breve, o Canadá é uma negociação que está acontecendo, né? O próprio Estados Unidos está acontecendo, né? São muitas iniciativas muito interessantes. Então, eu gostaria de ser otimista, eu acho que vai haver uma seletividade, mas eu sou realmente, queria dizer a vocês, eu sou otimista com esse novo enquadramento. Há desafios, né? Mas não acho que tem grandes erros na política internacional brasileira atualmente, não. Vou fazer uma outra pergunta aqui para os dois agora. Vou começar com o Jorge. Papel da OMC e da OCDE como uma mediadora, vamos dizer assim, né, dessas relações comerciais.
Como é que você vê o papel das duas entidades? Jorge, vou começar por você. Ficou mudo de novo, Jorge. Escutando agora? Isso. Aí eu acho que, na verdade, a pergunta não seria só das duas entidades, mas das organizações internacionais como um todo, né, enquanto fórum multilateral. Eu penso também no caso da Organização Mundial de Saúde, eu penso em várias outras organizações internacionais que estão sendo extremamente afetadas por esse momento, né? E sem dúvida que o que está acontecendo agora vai levar a um embate político da questão econômica, que vai ser refletido exatamente dentro dessa linha se os Estados vão se voltar mais para um protecionismo, né, para um pensamento mais individualista, mais centrado em si mesmos, ou se vai levar a um pensamento mais aberto de articulação multilateral, mais horizontal para a resolução dos problemas, né? Eu entendo que agora, no primeiro momento, no auge da crise, os estados têm essa posição natural de voltarem a si mesmos e se preocupar com a sua própria população, é natural, mas eu acho que dificilmente a situação vai voltar à normalidade sem uma articulação maior entre os estados. Esse é um problema que deixa de ser do país A ou do país B e é efetivamente um problema se não transnacional. Então, depende de uma maior articulação. Então, eu acho, como o professor já havia apontado nas suas respostas também, que é difícil que o multilateralismo se acabe e que ele acabe não se retornando. Então, eu acho que, na verdade, no primeiro momento, tem assim, um esvaziamento dessas organizações internacionais, da capacidade de ação delas, em prol das ações individuais dos Estados, mas eu acho que a longo prazo elas vão ser chamadas a atuar e vão readquirir um caráter de prominência na organização mundial, né? Você mesmo mencionou a questão da crise de 1929, e a gente pensa como que a solução da crise passou por toda uma articulação internacional, né? A gente tem os trabalhos de Bretton Woods, depois, bem mais posteriormente, a criação da Organização Mundial do Comércio. Então, essas grandes crises mundiais, elas precisam de passar por uma articulação. E essas organizações internacionais são o foro e a instância natural para que essa articulação seja feita. Eu sou mais cético do que o Jorge nesse ponto. Eu acho que nós já vínhamos vindo uma disfuncionalidade muito grande no âmbito das organizações internacionais. O melhor exemplo disso é a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Se a gente olha a composição da comissão, né, é um absurdo, né? São os piores países em matéria de direitos humanos que hoje capitaneiam, dirigem a Comissão da ONU em matéria de direitos humanos, né? Se a gente olhar as resoluções dessa comissão, é um assinte, é uma piada, né? Quer dizer, é uma comissão que acabou praticamente se dedicando só a condenar a existência do Estado de Israel durante esse período todo, né? Então, o que aconteceu, né, nessas organizações internacionais, que eu acho que é interessante, inclusive, para os nossos ouvintes, os alunos, especialmente, né, pessoal que tem uma visão, às vezes, romântica, muitas vezes a gente tem, né, uma visão romântica dessas organizações internacionais, é que esse movimento começou com a descolonização dos anos 60, né, das nações africanas ganhando sua autonomia, sua independência, todas elas praticamente, né, viraram ditaduras depois que os colonizadores saíram, né, ou tiveram guerra civil, etc. Então, banhos de sangue. Mas o que aconteceu com essas organizações internacionais? Elas acabaram sendo regidas, né, por uma visão só quantitativa, não qualitativa, né? Quanto mais nações passaram a integrar essas organizações, como cada nação é vista, né, com um voto ou com uma grande autonomia, né, jurídica, né, há uma equiparação jurídica entre todas as nações, independentemente do seu nível econômico, socioeconômico, independentemente do seu histórico em matéria de defesa dos direitos humanos, guerra civil e etc., o Estado de Direito. O que a gente tem? Hoje a gente tem uma disfuncionalidade absoluta no âmbito das organizações internacionais, talvez a OMC não, mas eu digo no âmbito da ONU, né, nas organizações da ONU em geral, né, eu arriscaria dizer, a própria OMS,
né? Isso tem sido muito questionado e com razão. Eu acho que nós temos o dever de pensar nisso, né? Essas organizações elas acabaram sendo influenciadas por um aspecto meramente quantitativo e não qualitativo, né? Então, hoje, né, a busca de apoio nessas organizações ela passa pela compra de favores e de apoio, né, de nações fracas, débeis, que fazem volume nessas organizações, né, que vendem o seu apoio de uma forma, de uma nova forma de corrupção internacional jamais vista, né, que cada vez fica mais evidente. Né? Então, nós temos aí autoridades nessas organizações, ou a composição dos comitês dessas organizações, que são meramente baseados em uma questão quantitativa. Né? Não é à toa que Unesco, Comissão de Direitos Humanos, da ONU, etc., né, estão sendo esvaziadas do ponto de vista de membros e do ponto de vista de legitimidade. Né? Eles não representam mais o melhor que a humanidade pode oferecer. Né? Então, eu acho que o coronavírus, essa crise atual que a gente está tendo, ela reforça, né, a desfuncionalidade, né? A grande discussão que está havendo agora é a OMS quer ou não quer indicar esse remédio que eu não sei nem falar, que é cloroquina, eu não sei como é que fala, mas é um sinal de que existe um embate, inclusive político, né, nessas organizações. Elas deveriam ter um afastamento maior, os seus princípios nobres, né, de fundação, né, de criação, de propósito, eles estão absolutamente ofuscados. Né? O brasileiro está um pouco acostumado com isso, porque as instituições brasileiras, várias vezes, elas são ofuscadas pelas más pessoas e personalidades que as compõem. Não é? A gente vê isso em todos os níveis dos poderes brasileiros. Não é? Nenhum é melhor ou pior do que o outro, mas nós temos visto a subversão das instituições pelas pessoas que acabam ocupando essas instituições ou liderando essas instituições. Então, nesse ponto, Jorge, eu discordo um pouco. Eu talvez não discordo totalmente, né? Eu acho que gera-se um debate interessante, mas eu faço o pedido a essa reflexão, né, de que se nós temos essas organizações internacionais hoje definidas mais pela quantidade de membros e não pela qualidade dos seus membros, se nós fizéssemos um recuo, nós admitiríamos que elas estão doentes e que elas precisam ser refundadas. Tem que se analisar novamente como é que elas podem realmente serem úteis para a humanidade. Na verdade, a gente não discorda tanto, né? Você me conhece, meus alunos me conhecem também, eu tenho uma visão bastante também cética e não romântica das relações internacionais e das instituições. Esses problemas que você apontou são uma realidade em várias organizações internacionais, não tem dúvida. Essa questão se tem uma questão que essa crise do coronavírus deixou claro, foi exatamente a incapacidade dessas organizações de fazer essa articulação entre os estados e de uma resposta mais firme, né? Mas eu não posso deixar de pensar que, em alguns casos, algumas organizações mais técnicas, eu penso, por exemplo, na Organização da Aviação Civil, por exemplo, na Organização Internacional de Telecomunicações, né, que elas podem se tornar um espaço de articulação de volta do multilateralismo, mas eu concordo absolutamente que elas vão ser chamadas a repensar o seu papel, a sua atuação, a própria questão da legitimidade, de representatividade do Estado, isso tudo, na verdade, eu concordo com você, né? Acho que nós não estamos pensando muito distante um do outro, não. Gente, para a gente encerrar o programa, isso aqui é a cereja do bolo, porque está todo mundo querendo saber como é que se resolve isso. O confisco dos equipamentos que estavam indo para as outras nações pelos Estados Unidos. Dan, vou começar com você dessa vez. Como é que a gente enxerga isso, esse confisco, fazendo o avião descer, navio parar, deixa tudo aqui, o contrato que foi feito lá não importa, a compra que foi feita não importa, a gente vai estar confiscando e vai confiscar. Essa é a palavra do Trump. Como é que resolve isso para não criar também um caos, né, mundial por tudo aquilo que passa ali pelos Estados Unidos? Virou um império de fato agora? Eu vou usar uma expressão, brasileiríssima, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? Né? Então,
é isso. Num momento de escassez e num momento de urgência, cada um puxa a sardinha para o seu lado. É natural, é humano isso, não é? A gente pode questionar que não há nobreza nenhuma nesse ato, né? Mas é o que está acontecendo. Nações que têm um excedente de produtos estão escolhendo que tipo de barganha podem conseguir com outras nações. E a questão é o seguinte, né? A soberania está sendo reafirmada. Muita gente falava em globalismo, etc., né? O fim das fronteiras, as fronteiras abertas, absolutas, somos todos, né, membros da humanidade, então somos todos irmãos, né? Essa fraternidade global, ela existiria. Este é um momento de prova de que não é bem assim. Né? A soberania está sendo exercida, né? Então eu tenho controle, cada país tem o controle do seu espaço aéreo, dos seus portos, não é? Do seu território e da sua produção, não é? Da sua economia, da sua estratégia na gestão da crise. E aí, eu só estava provocando, Jorge, né? Porque eu sei que a gente pensa muito parecido, a nossa escola é a mesma, né? Mas isso ajuda a provar o protecionismo. Né? Cada um começa a olhar para o seu umbigo, né? Nesse momento de crise. Alguns dialogam melhor com os outros, alguns compreendem melhor também os outros. Né? Eu acho que o exemplo que o Jorge deu da Itália sendo abandonada pela França e pela Alemanha é uma coisa para entrar na história, né? Para se lembrar muito bem. E eu acho que Brexit foi só um começo. Eu acho que haverá efeitos de longo prazo, né, de ruptura e de repensamento, de repensar a União Europeia, porque não há essa fraternidade toda com países que estão, né, ali grudados, colados, né, com acordos, né, que são fundamentais. Então, há um momento de protecionismo. Eu acho que tem que saber dialogar. A diplomacia nunca foi tão importante, né, mas no momento de medo, de apuros, a soberania vale, o porto é meu, eu fecho, eu deixo quem desembarcar ou embarcar quem eu quiser. O próprio Brasil, por exemplo, impôs, né, regras de restrição à exportação dessa não sei o que cloroquina. Né? Tem que passar por uma análise do Estado brasileiro, pela alfândega brasileira, se pode ou não exportar e para onde que vai esse medicamento. Do mesmo jeito que o Brasil, dependendo do tipo de equipamento que está vindo, não é, do ponto de vista de respiradores, etc., não é, abriu, não é, simplificou enormemente o procedimento de aduana. Então, é uma reafirmação da soberania. Não é? Eu, pessoalmente, acho que isso é ótimo, porque acaba um pouco, né, desnuda um pouco, né, o véu do globalismo irrestrito, etc., que é uma quimera, uma besteira, porque nós vivemos no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, não é? Então há uma necessidade de autoproteção dos vizinhos, por mais nobres que os sentimentos sejam. Jorge. Acho que o Dan colocou muito bem, né? E aquilo que a gente está comentando desde o começo, como tem um reforço do Estado, o reforço da territorialidade, o reforço da soberania. Então, vou puxar só um outro gancho para tocar de novo numa outra questão, para a gente não ficar falando muito a mesma coisa, que é também para pensar nos desdobramentos geopolíticos maiores que essas ações dos Estados Unidos têm, né? Porque o que a gente tem visto é que, se por um lado os Estados Unidos está preocupado em defender os seus próprios interesses, e ele está correto, os estados têm que defender os seus interesses, têm que proteger sua própria população, né? Não estou querendo desmerecer nesse sentido, mas não há dúvida de que isso causa uma perda de liderança dos Estados Unidos. Então, o Dan falava da questão do Samuel Huntington, né? Das diferentes choques de civilizações, diferentes visões. Isso tem aberto um espaço muito grande para uma presença maior da China enquanto líder mundial em situações de crise. E são países que têm um sistema ideológico, um sistema econômico completamente diferente do modelo liberal, capitalista, ocidental que a gente está acostumado. Né? Então, isso também vai causar ondas na geopolítica internacional, vai levar um reforço o questionamento desse modelo ocidental, não só da liderança dos Estados Unidos, mas também reforços de países que são mais autoritários, a questão de países muçulmanos, países não ocidentais, além da própria questão do papel e da liderança da China, né, que
Imagina, a Itália, ela pede para os seus próprios vizinhos, dentro do quadro da União Europeia, de cidadão europeu, eles negam respiradores, negam máscaras, e a China que é vista tradicionalmente como, se não uma inimiga, mas uma rival da União Europeia, uma rival dos Estados Unidos, vem salvando a Itália com, acho que foram 500 milhões de máscaras, não sei quantos milhões de respiradores, remédio, testes rápidos, etc., ocupando aquele espaço. Então, eu acho também que a gente vai ter aí além dessas questões econômicas, as questões do globalismo, multilateralismo, nós também vamos ter alguns movimentos e pressões de mudança no cenário geopolítico internacional. Agora, para encerrar de verdade, nós estamos vivendo um momento entre ficção e realidade? O que você acha, Dan? Eu às vezes eu me vejo num filme de aquele, né? Eu saio aqui, olho aqui da janela, tudo deserto, né? Eu fico procurando os zumbis, né? Eu fico olhando de onde que os zumbis vão sair, de trás de qual poste, não é, para me morder e eu virar zumbi também. Eu acho que está todo mundo preocupado. Obviamente, todo mundo tem sua opinião a respeito dos excessos, da falta de excesso, das cautelas e da falta de cautela, né, dos governantes, das pessoas que estão, né, no pior lugar onde se poderia estar no mundo hoje, que é na posição de comando durante uma crise dessa, que os fatos médicos evoluem a cada momento, existe um grau de desconhecimento que varia muito, né, do ponto de vista do problema, do diagnóstico, do tratamento. Eu acho que é um pesadelo, a gente está vivendo um pesadelo, mas como a gente não quer morrer no final do filme, então a gente tem que fazer alguma coisa. E a solução disso é tomar um certo recuo, aproveitar que a gente está sentado no sofá, sentado nessa sala, confortável, a maioria que consegue fazer isso, né? Fora aquelas pessoas que não têm condição de estar no conforto da sua casa, ou não tem uma casa confortável, ou não tem, né, condição de continuar trabalhando igual a gente, à distância, virtualmente, cabe a nós, né, refletir a respeito desse momento, eu acho, e ver no que a gente pode contribuir, né, na medida da nossa competência e alcance, né, o que a gente pode contribuir com esse novo desenho que vai acontecer aí. Então, assim, é uma ficção, mas é uma ficção que, eventualmente, ela pode ser produtiva. Fala, Jorge, para a gente encerrar. Eu acho que é um caso de realismo fantástico, né? Eu acho que essa sua pergunta daria um outro programa inteiro. Eu fico pensando nos livros do Murakami, né? Eu me sinto, às vezes, num livro do Murakami, ou como que a gente pensa em contos como A Morte Mascarada, do Edgar Allan Poe, ou como A Peste, né, do Alberto Camus, como que uma obra escrita tanto tempo atrás pode ser tão atual, né? E no caso da obra de Camus, é sobre uma pandemia, uma peste na Argélia, né? Ele era argelino, mas que, na verdade, o livro inteiro tem duplo significado, né? E a peste também reflete o surgimento de ideologias nazifascistas, autoritárias, etc. E o último parágrafo do livro é muito interessante, porque ele diz, né, que finalmente a peste foi combatida, mas que a bactéria ela fica ali nos cantos esperando, né, só entrar nos ratos para mais cedo ou mais tarde retornar. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, não só da questão do vírus, mas também das ideologias, desse movimento individualista, autoritário, que a gente tem, essas respostas autoritárias que a gente tem visto, né? Então, realmente é um momento de reflexão, né? Uma das melhores frases que eu vi sobre isso é uma espécie de um pôster, né? Como se fosse um filme falando assim, 2020, escrito por Stephen King, dirigido por Quentin Tarantino, né? É mais ou menos um pouco isso que a gente tem vivido. Mas aí o que eu acho é que a gente tem que parar para aproveitar esse momento que a gente está mais isolado, né? Que a gente está ficando dentro de casa, pelo menos as pessoas que podem
ter esse luxo, esse privilégio de trabalhar e de ficar em casa, é exatamente de repensar agora a questão das mudanças, né, do mundo, da sociedade, das relações sociais e comerciais, e como que a gente pode atuar, né, para ter um mundo melhor, menos egoísta, menos aberto a esse tipo de questão daqui para frente. Muito bem, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Não deu vontade de acabar o programa, viu, gente? O programa foi excelente. Muito obrigado, Dan. Foi um prazer te conhecer, te receber aqui no Cultura Geral. Nós vamos fazer outros programas, com certeza, né? Jorge também, foi um prazerão, viu, Jorge? A gente trocar essa ideia. Um grande abraço, gente, e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês dois. É um prazer e um abraço aos ouvintes aí, a quem está assistindo, né? Vamos desenvolver, né? Tem muita coisa interessante para que a gente pode aproveitar com esse momento de grande desafio. Foi um grande prazer também. Um abraço a todos e saúde a todos. Um abraço. Até mais, gente. Um grande abraço, até amanhã. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.